Om Orjin Yujin Umjan San Pema Gesadong Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pema Jum Neje Sundran Kodu Kadro Mampekor Che Che Je Sudan Drupche Jinjin Lab Chir Je So Guru Pema Si Je Hum Om Orjin Yujin Umjan San Pema Ge Sardom Pola Yatsen Churgi Nyodrum Yen Pema June Je Sundrang Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sodadrupchi Jinji Lab Chir Je So Guru Pema Si Je Hum Om Arjan Yujin Umjan San Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pema June Je Sudran Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudan Drupchi Jinji Lab Chir Je So Guru Pema Si Je Hum Om Orjin Yujin Umjan San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pema Jung Je Sudran Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudadrupchi Jinji Lab Chir Je So Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Jinchu Bardo Dani Chapsu Chi Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Jinchu Bardo Dani Chapsu Chi Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chapsu Chin Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupashu. Então, a gente vai seguir a conversa aqui da semana passada, né? Então, o trecho que a gente olhou na semana passada, que se chama O Misterioso Princípio da Transmissão Separada, ele é um dos trechos mais importantes do livro que a gente está estudando aqui, mas ele, na verdade, aponta para um dos aspectos mais cruciais do caminho espiritual, porque é como se ele apontasse aquilo que está além do próprio caminho. Então, quando ele diz o princípio misterioso da transmissão separada, é como se ele estivesse falando daquilo que o caminho em si não possui, ele não tem como oferecer. Então, se a gente usar uma imagem que o Lama Santen usa bastante, o caminho, ele é essa imagem da gente estar doente, a gente vai para um hospital. Quando ele fala do princípio misterioso, transmissão separada, ele está falando da condição de saúde que a gente não vai encontrar dentro do hospital, porque dentro do hospital está todo mundo doente. Dentro do tratamento está todo mundo mais ou menos precisando
seguir o tratamento. A condição plena, ela não está, ainda que ela esteja inerentemente presente, ela só vai ser de alguma forma reconhecida, vivenciada do lado de fora. E é bom que num certo momento a gente escape do hospital meio rápido, porque lá dentro está cheio de vírus e bactérias que daqui a pouco a gente pode se reinfectar sem nem perceber. É bom que a gente não gere muito apego ao hospital em si, porque ele é um lugar super perigoso. Ainda que ele seja um lugar de restabelecimento de uma condição melhor e ali tenha possibilidade de tratamentos que a gente não encontraria em outro lugar, então pronto, a gente está mais ou menos, é bom a gente pegar as nossas coisas e vazar. Então, o princípio misterioso da transmissão separada, ele não vai estar dentro do coquetel que a gente eventualmente vai tomar ali diariamente ou semanalmente, ele não está ali dentro. É uma coisa separada. Então, esse trecho, ele é muito importante, porque é como se ele tivesse, de alguma forma, nos mostrando o que está além do próprio caminho. Então ele alivia um pouco a nossa sensação de débito com o caminho, a nossa sensação de peso com o caminho, porque ele vai mostrar que o aspecto mais importante dentro da estrutura formal não é possível de ser alcançado. Então eu vou só ler uns trechos aqui, porque esse capítulo que a gente viu na semana passada, ele é a base para o que a gente vai ver hoje. E ele é um dos mais importantes, assim, do texto, estudo como um todo, né. Então, na semana passada tinha uns trechos muito bonitos, né. Um deles dizia assim: "Os antigos mestres dizem que Bodhidharma não veio do oeste para transmitir um ensinamento específico, mas simplesmente para apontar aquilo que todas as pessoas já possuem em completa perfeição. Se todas as pessoas já possuem, como se pode dizer que isso seja limitado aos seguidores do Zen e esteja ausente nos seguidores das escolas filosóficas, né, que ele usa doutrinárias? Então ele diz, essa condição de lucidez, a condição de saúde da natureza de Buda, não apenas está perfeitamente presente nos seguidores do Zen e também das escolas doutrinárias, aqui seriam as escolas filosóficas, as escolas graduais, mas isso pode ser discernido também no trabalho do fazendeiro que cultiva os seus campos e que provavelmente não vai ter tempo nenhum de ter algum tipo de pergunta mais profunda sobre o sentido da vida ou da existência, porque ele vai estar provavelmente sempre um pouco apertado por alguma demanda imediata que ele tem que resolver e alguma chuva que de repente não vem e alguma fome que começa a aparecer, e alguma briga que acontece aqui e ali, e esse espaço interno, as condições não surgem, mas isso e ele talvez não vai meditar, mas isso não retira o fato disso estar completamente perfeito dentro do trabalho do fazendeiro que cultiva os seus campos, do ferreiro, do carpinteiro, no exercício dos seus ofícios. A questão essencial é que tudo que os seres vivos fazem, ver, ouvir, pensar, caminhar, ficar em pé, se sentar, se reclinar, brincar, falar, é sem exceção uma expressão desse princípio misterioso da vinda do Oeste. É uma forma poética e antiga, específica do Zen, de falar da natureza de Buda. E aí no final ele vai contar uma história muito bonita, que é uma experiência que ele teve de alugar um barco com outros monges, e o barqueiro não entendia muito bem por que que eles ficaram tão felizes com aquela vista, sendo que o próprio barqueiro já estava cansado de ver aquilo, né. Então, a diferença entre os monges e o barqueiro que estava levando eles por aquela paisagem, não tinha nenhuma relação com as montanhas, árvores, água e rochas que eles estavam vendo.
mas com o fato deles serem ou não afetados pelo que eles estavam vendo. Então aqui ele usa uma experiência de Guru Yoga perfeita para mostrar. Ele diz assim, a experiência de ser tocado não é algo que se aprende por meio de explicações. Porque quando ele diz tocado, ele já não está falando para a nossa mente pensante. Ele não está falando para a mente cognitiva. Ele está falando sobre ser tocado, é uma outra coisa. E isso não se apreende por meio de explicações. É apenas no momento correto, quando o nosso coração está aberto a ser tocado, que nós podemos experimentá-la. E o mesmo é verdadeiro para a natureza de Buda. Só conhecemos essa base quando nos aproximamos dela com o espírito aberto. Embora ela seja completamente clara quando a conhecemos, nós não podemos segurá-la e mostrá-la para outra pessoa. Como comunicar isso, né? Não tem como fazer isso assim explicitamente. Assim, embora todas as pessoas a possuam inerentemente, quando não estamos alinhados a ela, tudo o que fazemos simplesmente gera mais karma sansárico. Era isso que o antigo mestre se referia quando ele disse: ou a conhecemos completamente, a natureza de Buda, ou não a conhecemos de forma alguma. É por não estarem despertas para o princípio misterioso de Bodhidharma que as pessoas comparam as palavras e frases das escrituras com a dos mestres Zen, buscando similaridades, diferenças, julgando qual é superior. Então aqui a gente terminou na semana passada. Tem um trecho que eu não li, mas ele vai falar também que, embora isso seja assim, as linhagens começam a surgir, que é o trecho que a gente vai ver hoje, em que se chama As 5 Casas da Escola Zen. Aqui a gente não precisa se preocupar, porque ele não vai explicar quais são essas 5 casas, e elas não têm importância para nós. Elas realmente não têm. Mas aqui o que serve para nós é o exemplo. Porque essas 5 casas, elas são para nós, na verdade, um exemplo das diferentes linhagens que surgem no budismo, das diferentes abordagens, classificações, e tem as inferiores, e aí tem sempre as superiores. Então, o budismo ele pode ser muito burocrático, e isso dá um bocado de problema, porque geralmente quem diz que os outros que está no caminho superior é a própria pessoa, e quem está no caminho inferior sempre são os outros. Já começa assim. Nunca a pessoa vai dizer que ela está no caminho inferior e que assim por diante. Então, olha, para dar briga é fácil, assim, é muito fácil. E não só no budismo, né? A gente vai olhar os caminhos espirituais como um todo, a gente está sempre comparando, né? Quem está onde, e aí tem os graus de evolução, os graus de consciência, e, bom, aí o céu é o limite, né? Então, essa parte, ela é muito interessante, porque é fácil a gente se perder dentro das diferentes catalogações, né? E a gente pode começar a querer buscar critérios mais e mais precisos, porque é como se tivesse uma identidade um pouco ansiosa, querendo saber onde é que ela está. Onde é que eu estou dentro desse grande processo cósmico, espiritual? Onde é que eu estou nessa caminhada, nessa jornada? A minha consciência está onde? E a gente começa a olhar excessivamente para isso e esquece o que ele acabou de falar, de estar aberto, né? Simplesmente estar aberto. É muito interessante. Vocês vão ver a profundidade que ele vai dizer aqui. Então a pergunta é assim: o fato de que o Dharma, aqui ele fala a escola Zen, mas isso ele está falando do Dharma. O fato de que a escola Zen, que o Dharma é dividido nas 5 casas, a gente poderia ler assim, é dividido em incontáveis linhagens, incontáveis escolas, incontáveis formas de interpretação e assim por diante, não indicaria, portanto, que há diversos níveis no atingimento do Dharma? Então ele diz assim, a divisão do Zen em 5 casas, ou a divisão do budismo, ou dos caminhos espirituais em muitas linhagens,
não ocorreu porque há diferentes níveis no atingimento do Dharma, mas sim porque há diversas maneiras diferentes de conduzir os alunos para a natureza original. Isso não é igual à forma como as escolas eruditas ensinam diferentes doutrinas, de acordo com as suas respectivas interpretações do Dharma. Na escola Zen, isso aqui é igual ao Lama Santen, né? O atingimento do Dharma significa a realização direta da base da natureza original, e não a compreensão rigorosa dos ensinamentos doutrinários dos Budas e dos patriarcas. É a experiência direta da lucidez, e não a compreensão dos ensinamentos por si só. Então ele diz, consequentemente, as palavras utilizadas pelos mestres Zen não são ensinamentos direcionados a essa compreensão, mas meios hábeis, expedientes, para levar os seus alunos diretamente à iluminação. As palavras do professor Zen ocasionalmente são direcionadas para o atingimento do princípio último e ocasionalmente empregadas como uma expressão desse princípio. Em ambos os casos, elas estão além da compreensão da consciência deludida e são, portanto, chamadas de barreiras dos ancestrais do Zen. Aí ele diz, o mestre Zen Dahui disse, mesmo com o verdadeiro despertar e a verdadeira realização, se ainda não tivermos realizado o Dharma completo, nós cegamos os outros ao ensinar com base no nosso próprio despertar e na nossa própria realização. Saiba, portanto, que a orientação dos professores com a visão clara da escola Zen, ou do Dharma, não é baseada no despertar e na realização pessoais. Em tempos antigos, um oficial do governo convocou Buzu Fayan, que era um mestre Zen, e perguntou-lhe o que caracterizava a escola Zen. Wuzu, que era o mestre, respondeu que a natureza da escola Zen não pode ser compreendida com a mente deludida. A natureza do Dharma, a gente tem que ler assim, não pode ser compreendida com a mente deludida, mas que uma ideia geral daquilo que o Dharma trata pode ser adquirida com o seguinte poema. Vocês vejam a delicadeza dele. Porque ele vai responder isso aqui com um poema completamente improvável. Eu fiquei abismado com a habilidade dele. É muito bonito o jeito que ele encontra para abordar essa questão. Porque aqui é como se ele estivesse falando do budismo inteiro. Isso é muito interessante. Isso aqui é muito antigo, gente. Isso aqui tem mais de 1000 anos. Vocês vejam a habilidade deles. Aí ele vai citar um poema. É um poema comum no sentido que não é um poema de um mestre, é um poema romântico. Vocês vejam que bonito, diz assim, o poema diz assim, eu tento expressar os meus sentimentos, mas eu sou incapaz. Aqui, nessa antecâmara, eu expresso a minha tristeza, chamando repetidamente a minha criada, que se chama Pequena Jade, sem motivo algum, além de fazer com que o meu homem ouça a minha voz. Aí é assim, o meu homem, tá aqui nessa última linha do poema, né, se refere ao amante da jovem mulher que escreveu o poema. Um dia, ele vai explicar, né? Um dia, quando esse homem estava próximo da casa da mulher que escreveu o poema, que eram amantes, ela desejava que o homem soubesse que ela estava lá. Só que cuidadosa com a sua reputação, porém, ela repetidamente chamava sua criada, Pequena Jade, pedindo que ela elevasse as cortinas de papel ou abaixasse as persianas de bambu, sem nenhum propósito, além de deixar que o seu amante ouvisse a sua voz e soubesse que ela estava presente, que ela estava por ali.
Os métodos utilizados no budismo são similares a isso. Todos são meios hábeis, como o chamado da pequena Jade. É tão bonito, porque, vamos dizer, os ensinamentos budistas, eles são como instruções para chamar a pequena Jade, mas eles em si eles não vão levar a lugar nenhum, porque a questão mesmo é se o outro vai ouvir, isso que é o jeito. Só que é como se a gente não pudesse fazer isso de um jeito direto. Não pode chamar simplesmente, não funciona. É sempre indireto. Você não pode chegar lá e chamar, porque é indireto. Então precisa do meio hábil. Só que a gente pode se perder no meio hábil. Aí a gente pode começar a pensar, bom, mas por que ela chamou assim e não chamou assado? Por que isso? Por que aquilo? E esse não é o caso. O budismo inteiro é sobre isso. Não é o caso. Ou seja, o ensinamento em si que a gente vê, que é super denso, parece que tem um super propósito, e tem, ele não é o ponto final. Ele é o meio hábil, como chamar a pequena Jade. Ou seja, a gente quer que a natureza primordial ouça, mas como a gente não consegue um canal direto, a gente tem um meio hábil, que aqui é a pequena Jade. Porém, hierarquizar as respectivas escolas de acordo com os méritos relativos das suas tradições orais e literárias simplesmente revela que não compreendemos a intenção dos fundadores das escolas do budismo inteiro. Isso aqui é muito bonito. A gente vê também o quão grosseira foi ficando a nossa cultura, porque é como se a gente fosse perdendo a capacidade de acessar essas sutilezas e a gente começasse quase que a reivindicar, mas por que não chamou direto? Né? Aí a gente vai ficando brabo, a gente vai ficando sem paciência, a gente vai ficando isso, vai ficando aquilo, mas é que porque não tem como. Essa que é a moral da história, tu não tem como. Porque a natureza primordial não é um objeto com o qual a gente vai ver. Não é alguma coisa que a gente vai se relacionar. Não é sobre isso, né? Então a gente precisa usar meios indiretos. É inevitável. Aí ele vai dizer, chamando repetidamente a pequena Jade, sem motivo algum. Mas se fez ouvir. Todos os capítulos seguintes do livro, pelo menos uns 5 ou 6, eles vão reverberar agora essa história. A gente vai ver mais 2 capítulos agora, na semana que vem também. Porque agora ele começa então a pegar esse exemplo que ele parece pequeno, bobo, mas ele tem muito significado. Ele começa agora a destrinchar isso. É muito interessante. Então, o trecho seguinte é bem curto, na verdade, né? Ele diz assim: as histórias e o mundo, os ensinamentos dos antigos mestres, contêm muitos exemplos em que eles elogiam e fazem censuras uns aos outros. Por que então é considerado errado que os alunos critiquem uns aos outros? Elogio e crítica são utilizados pelos mestres Zen como dispositivos expedientes, como meios hábeis, como o chamado da pequena Jade, que faltou um J ali no lugar. Isso é conhecido no Zen como encorajar e suprimir, elogiar e repreender. Então, se a gente guardar que aquilo é como o chamado da pequena Jade, que em si não tem importância nenhuma, porque ela só fez abaixar e levantar a cortina, e não era essa a questão, então não tem problema. A questão é que a gente leva a sério. E aí o samsara todo acontece. Mas nessa perspectiva lúcida, essa compreensão está presente. Então aquilo não tem um problema, porque esse não é o ponto em si. Isso não é o mesmo que julgar as pessoas com base em emoções humanas e apegos autocentrados. Imagina onde é que anda a mente desses mestres para dizer isso. Como diz a canção da iluminação, se é certo ou se é errado, as pessoas não sabem. Se o caminho é árduo, se o caminho é suave, nem mesmo os céus podem dizer.
Aí esse trecho aqui é muito legal, que é o verdadeiro significado dos ensinamentos do Buda, porque isso aqui nos ajuda a entender o budismo inteiro. Então a pergunta é assim: teria o Buda em algum momento empregado tais métodos nos seus ensinamentos? Como alguém que diz assim: bom, mas será que isso aí não é uma coisa que vocês aí desenvolveram e o Buda fez diferente? O Buda de fato quis estabelecer um Dharma concreto? Na visão do Zen, a visão do Dharma, né? Se a gente vê o Lama Santa, ele diz a mesma coisa. Todos os ensinamentos do Buda, ao longo de toda a sua carreira, eram meio usáveis, exatamente como o chamado da pequena Jade. Ocasionalmente, ele ensinava que todas as coisas são impermanentes e ocasionalmente que todas as coisas são eternas. Ocasionalmente, o Buda explicava que as coisas são irreais e ocasionalmente que todas as coisas são a realidade absoluta. Ocasionalmente, ele dizia que o Buda Dharma não tem relação alguma com a palavra escrita. E ocasionalmente, que as explicações verbais são o próprio corpo do Dharma absoluto. Todos esses ensinamentos são como chamar a pequena Jade e pedir a ela que eleve ou abaixe as cortinas de papel. Eles não são o ponto final. Então, a gente não deveria ficar aflito por causa disso. Ainda que pareça, na verdade, são descrições que aliviam a região de fixação que a gente se encontra morando lá dentro. E que a gente não acha que a gente está morando, mas a gente está com CEP, com tudo. A gente está firme lá dentro de uma região kármica fixado. Então, quando vem esse ensinamento, ele não é a iluminação, mas é como se ajudasse a gente a aliviar a rigidez e a identificação com aquela bolha de realidade que a gente está dentro. Aquilo não é o ponto final, mas é como a pequena Jade, subir e baixar a janela, a cortina de papel. Não é o ponto final, mas ajuda a gente a encontrar espaço e desse espaço a gente poder ir recuando até a, a instrução misteriosa que é oferecida de forma separada, como ele disse na semana passada, né? Isso aqui é muito interessante, porque é como se a gente precisasse olhar como meios hábeis. Então a gente recebe uma instrução, aquela instrução ela vem como uma coisa completamente terra para nós. Porque a nossa identidade, ela está terra, ela está densa, ela está sólida, ela está acreditando em tudo piamente. Aí quando vem a instrução que nos oferece a contemplação de que tudo é impermanente, aquilo não é iluminação, mas aquilo nos ajuda a relaxar um pouco ali dentro. A gente lembra, é verdade, vai passar. Outras coisas já passaram, isso aqui também está passando. Então a gente dá uma relaxada. Não é o ensinamento final, mas nos ajuda a fazer alguma comunicação. Isso é como chamar a pequena Jade, pedir que ela eleve ou abaixe a cortina de papel. A verdadeira intenção do Tathagata não reside nas palavras e nas frases. Isso é muito importante, porque os ensinamentos eles vêm com, às vezes, como afirmações categóricas, e é muito bonito que isso venha dessa forma, porque é um meio hábil, maravilhoso, porque a gente está tão imerso nas bolhas que se a gente não receber uma instrução categórica, assim, de gabarito, com pedigree assinada embaixo, com respaldo, a gente não vai parar o que a gente está fazendo e olhar para aquilo efetivamente. A gente não vai. Tem mais o que fazer.
Daqui a pouco tá no WhatsApp, tá para cá, marcando férias aqui, quem sabe no fim de semana aquilo outro. Aí se aquilo vem com uma sensação de autoridade, de uma linhagem disso, e aquele lama, aquele rinpoche, não sei o quê, aí a gente, opa, então peraí, que deve ter. Mas é um meio hábil, a gente não deve esquecer disso. Isso não é para enfraquecer o ensinamento, mas aqui é como se ele estivesse liberando a gente de toda a neurose que pode começar a surgir quando a gente levar aquilo tudo muito a sério. E a gente esquecer que aquilo é que nem a pequena Jade baixando e subindo a cortina. Que não é o ponto final. Então, a verdadeira intenção do Tathagata não reside nas palavras e nas frases. A despeito disso, pessoas que não sabem nada a respeito do significado do que disse o Buda pegam o conteúdo intelectual do que ele disse. Isso aqui parece que está falando para nós, né? Pegam o conteúdo intelectual do que ele disse, acreditam nas coisas específicas que se adequam às suas visões deludidas e acreditam que elas expressam aquilo que o Buda estava verdadeiramente tentando comunicar. Ele falou para o século XXI aqui, basicamente, né? É maravilhoso. Porque a gente pega o conteúdo intelectual que ele falou. Ele está sendo muito preciso aqui, é o conteúdo intelectual, não é a experiência. Aí a gente pega coisas específicas que nos interessam. As visões deludidas, que a gente não acha que são deludidas, mas que, enfim, é o que temos. Aí a gente vai pensar algumas coisas que se encaixam dentro da nossa bolha, e a partir disso a gente passa a acreditar que aquilo era o que o Buda verdadeiramente estava tentando comunicar. E a gente sai contando para todo mundo que era aquilo, é o budismo raiz, assim, né? Aquilo é que era o que o Tathagata queria dizer. É muito engraçado. Aí ele diz, isso é similar a acreditar que as instruções da mulher, a pequena Jade, de levar e abaixar as cortinas, expressava o que ela realmente tinha em mente. Isso aqui é maravilhoso da gente ouvir. Por quê? Porque quando a gente vê a mulher pedindo para a pequena Jade abaixar e subir a cortina, é fácil a gente achar que aquilo é que era o que ela realmente queria. A pequena Jade não sabia de nada, talvez. Não sabemos essas fofocas ali do poema, né? Talvez ela soubesse, tivesse ali dando um apoio. Mas, enfim, vamos dar crédito também para Jade. Mas a questão não é essa, a questão é que é o quão sério a gente vai levar aquilo, né? Então, não era aquele exatamente o ponto. Não era o ponto. Muito interessante pensar isso. Aí ele segue, ele diz assim, algumas pessoas acreditam que os ensinamentos do Tathagata, eles não eram fixos. Porque ele tinha a realização de que o Dharma não possui uma forma definida. De acordo com essa visão, quando o Buda falou da ausência de forma, era porque a base numenal da realidade absoluta é livre até mesmo das mínimas impurezas. Isso aqui é um pouco estranho. Aí eu me lembrei que essa palavra noumena, ela estava dentro do Sutra do Diamante. E ela significa, dentro do Sutra do Diamante, uma... Isso aqui tudo são... É como se fosse quase uma gambiarra gramática, né? Porque isso aqui é traduzido do japonês, o Sutra do Diamante vem do chinês, mas é arquétipos ocultos. Então, o fato da gente imaginar que tem os nossos arquétipos ocultos, eles são alguma coisa sólida, enquanto que eles não são.
Dentro do Sutra do Diamante, esse trecho está dentro da perfeição da sabedoria, Página Paramita, em que o Buda vai falar sobre isso, né? Mas aqui é como se o Buda tivesse iluminando o fato de que mesmo arquétipos que a gente traga são padrões escondidos da nossa objetividade, eles também têm a vacuidade por base. Quando ele disse que todas as formas são distintas, era porque a totalidade dos fenômenos condicionados consiste nos 10 reinos com seus seres individuais e os seus ambientes. Embora as pessoas que pensam dessa forma sejam superiores àquelas que têm uma visão enviesada em relação a um ensinamento específico do Buda, elas ainda não compreenderam a verdadeira intenção do Buda. É como se, ao ouvir a história da pequena Jade, as pessoas interpretassem que seu significado é: a mulher pede que as cortinas sejam fechadas para que o vento não entre, e que as abra quando o quarto precisa de ventilação. Portanto, não há posições fixas e as coisas não devem ser julgadas pelo seu valor aparente. Tais interpretações também estão equivocadas em relação à verdadeira intenção da mulher. Aqui é como se ele estivesse dizendo, ainda que a gente vá ter visões profundas do Dharma, de interpretar os ensinamentos, de encontrar os significados, ainda assim isso não é o ponto final, porque ainda é alguém observando alguma coisa. Então isso não é o ponto final, porque tem alguém julgando, discriminando alguma coisa. Ainda que essa discriminação e esse julgamento seja extremamente profundo, aquilo ainda está acontecendo. Então isso ainda não é a intenção verdadeira da mulher quando pedia para Jade abaixar e subir a cortina. Tão interessante. Então aqui, por exemplo, o fato do Buda não ter posições fixas e as coisas não deveriam ser julgadas pelo seu valor aparente, isso aqui já é um ensinamento profundo que a gente vai encontrar. Mas ele é um meio hábil, ele mesmo não é a expressão final, ele é um meio hábil que alivia a nossa bolha. O Sutra do Surgimento do Mundo diz: quando o Deus do fogo entra na água, então até mesmo a água se torna fogo. Quando o Deus da água entra no fogo, então até mesmo o fogo se torna água. Os ensinamentos budistas são semelhantes. Quando os ensinamentos doutrinários são vistos pelo olho do Zen, eles se alinham à compreensão do Zen. Quando a compreensão do Zen é vista pelo olho da doutrina, ela não é diferente dos ensinamentos doutrinários. Isso não é verdadeiro apenas para os ensinamentos doutrinários e para o Zen, mas também para o budismo e para os assuntos mundanos. Se nós tivermos a realização da compreensão iluminada do Dharma, então todos os assuntos mundanos tomam parte do Dharma do Buda. Então a gente está migrando para essa direção, ou seja, a gente começa criando mundos separados, né? O mundo espiritual e o mundo, mas a gente caminha para perceber que a publicidade do cigarro, da cerveja, do não sei o que, ali dentro tem o Dharma pulsando, vivo, perfeito. E se aquilo parece estranho é porque a gente tem regiões de fixação que a gente ainda não conseguiu iluminar direito. Então a gente vai precisar das instruções da Jade de baixar e subir a cortina, até a gente conseguir ver isso. Mas se nós permanecermos presos às paixões mundanas, então mesmo aquilo que acreditamos ser o princípio profundo e sutil passa a ser simplesmente mais uma preocupação mundana. Então,
Na semana que vem a gente vai ver mais uns trechos, mas eu achei muito boa essa forma de olhar, de usar uma imagem prática e poética ao mesmo tempo, né? Da pequena Jade, como uma alusão ao budismo inteiro, né? Ao budismo inteiro. Porque a gente olha e aquilo parece ser super sério. Abaixar, subir, a gente começa a interpretar, não, é porque vai se entrar sol, vai desbotar alguma coisa dentro. A gente começa um monte de coisa, mas não é aquilo o ponto final. O ponto final não é esse. Então é como se a gente fosse convidado a revisitar os apegos e as certezas, no caso do caminho, e olhar como um meio hábil desses, né? Como de alguma forma o Buda, quando falou aquilo que a gente ouviu, o mestre, a mestra que falou que a gente ouviu, aquilo na verdade é um meio hábil de subir, baixar a janela, mas o sentido profundo mesmo é outro, não é aquele. E ele não pode ser encontrado dentro da ação. Não está ali no subir e baixar a janela, não está ali. Mas ainda assim, a gente precisa. Eu acho muito legal, porque se fosse um texto do budismo tibetano, seria muito mais complicado. Eu não acho que eles usariam uns exemplos desses, né? Eu já fico pensando em umas coisas madhyamika e aquelas descrições em sânscrito todas começando a surgir, né? Então eu gosto dessa coisa do Zen porque ele traz a mesma profundidade, mas ele encontra um jeito, ele conseguiu trazer uma poesia para explicar essa coisa toda. É muito bonito. Henrique, Oi. oi, querido. É uma sutileza linda, né? Assim, é uma sutileza e um tapa na cara, porque todo mundo tem a sua pequena Jade, né? Jade aqui toda hora ela aparece. Muito sutil a forma de passar isso, né? Que coisa linda. Um, Cara, a Jade, eu fiquei encantada aqui com a Jade. Eu fiquei aqui pensando o que a gente faz, né? As tramóias que você faz mentais, né? Para subir e baixar as cortinas. É muito legal. Isso. E a gente começa a Muito. ensinar os outros, né? Você tem que subir a cortina assim. Aí começam a Uhum, surgir as linhagens. Olha, para subir a cortina, como o Buda subia, você pega aqui nessa varetinha, aí você vai subindo. Aí é assim que faz. uhum. Aí vem outro e vai dizer, não, essa linhagem já está corrompida, você não aprendeu, é assado, e vai puxar de um outro jeito. E a gente começa a brigar. Mas não é essa a questão, né? É muito interessante. E você ensina, né? E você explica, e você briga, e você discute, porque a forma de subir e descer é aquela. Hum, É muito. E os motivos que você dá para que aquilo seja. é. Né? Nossa, é uma viagem. Adorei a Pequena Jade. É como a gente pega os ensinamentos também, né? A gente vai ouvir sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Eles são imprescindíveis, mas ao mesmo tempo, ali dentro a gente não vai encontrar, porque aquilo prepara a base, mas não tem outra coisa ali dentro, além da preparação da base. Aquilo ali visa nos colocar num prumo, mas não tem ali dentro não tem a transmissão da lucidez. Mas se a gente não tiver naquele lugar aberto, interessado que ele fala, o ensinamento sobre lucidez a gente não vai querer ouvir. Ou a gente vai ouvir de um jeito excessivamente cognitivo que a gente não vai ser tocado de modo profundo, que é o que nos interessa, né? Como é que a gente vai ser tocado? Então, o grande paradoxo é que a gente vai precisar ouvir muitas vezes
os 4 pensamentos que transformam a mente, que nada mais são do que pedir para a Jade subir e baixar cortina, porque não são o ponto, mas tamanha a nossa confusão, a gente vai ter que ver a cortina subir e baixar muitas vezes, até que a gente esteja aberto para poder ser tocado, e aí então aquilo fazer finalmente sentido para nós, e aí a gente avançar ali por dentro. É assim. Aí a gente vai contemplar as 4 novas verdades, é a mesma coisa. Aquilo é o ponto final? Não é, é baixar e subir a cortina, mas só que se a gente não baixar e subir a cortina, a gente não vai ver, porque a gente não vai estar aberto no ponto para ser tocado e aquilo efetivamente transformar e atingir e assim por diante, né. Muito interessante. Então, não é para descartar, mas se não tiver lá baixar e subir a cortina da Jade, não vai funcionar. É muito incrível. É muito legal. É que nem você está falando das 4 novas verdades, né? A gente vai lá e diz, não, a primeira nova verdade é o sofrimento, aí você sabe, você explica, você discute sobre o sofrimento, você não sei o quê. É o baixar e descer, você está ali, você vai viajando, criando aquilo, achando que está sabendo, e que vai usar isso, é muito legal. E os retiros também. Os retiros é um baixar e subir a cortina infinitamente. Eles não são o ponto final, né? Mas eles são baixar e subir a cortina. E as prostrações e fazer o altar. Nada daquilo é necessariamente a instrução final, né? Mas eles são a instrução para subir e baixar a cortina, né? Um minutinho só que a minha inquilina chegou aqui. Peraí. É interessante que no budismo tibetano eles não contam isso, que é como a pequena Jade subindo e baixando a cortina. É como se eles, não sei se eles têm um receio que a gente, quando souber disso, a gente vai dizer, ah, então tá, não precisa mais subir a cortina, não precisa mais da pequena Jade, não precisa mais nada, né? Eu acho que tem um cuidado, assim, nesse sentido, né? Mas é bom a gente saber, eu acho. O Lama conta de uma vez que, muitos anos atrás, ele estava no Rio de Janeiro, inclusive, e ele encontrou com um Khenpo tibetano que tinha vindo ao Brasil. Ele era da linhagem Kagyu, isso faz muitos anos, uns 20 anos pelo menos. E o Lama conta que eles marcaram o encontro no Parque Lage, no Rio. E eles foram lá, passaram uma tarde caminhando e conversando. E esse Khenpo, ele estava muito curioso com o Lama, assim, né? Ele queria saber como é que o Lama fazia. E aí o Lama foi contando. E aí o Lama disse que num certo momento o Khenpo falou para ele, não conta tudo. Eu acho essa história tão boa. Não conta tudo. É tipo assim, não fala da pequena Jade. É, não conta tudo. Dá a receita, mas não conta aquela pitadinha, né? É, Fica guardada. então são abordagens diferentes, né?
Essa não é a abordagem tradicional tibetana necessariamente, né? Mas como o Lama veio do Zen, essas coisas aqui eram óbvias, né? Então, no Zen isso era bastante claro. Isso acabou também formando a própria abordagem dele, né? E a gente entende por que que o Lama tem essa, esse desprendimento com relação aos aspectos artificiais do caminho, porque o Zen ele é como se fosse uma tentativa heróica de apontar o aspecto iluminado da forma mais direta possível, né? Como ele está tentando fazer aqui, embora ele encontre muitos meios hábeis, né? Inclusive contar essa história, ele está o tempo todo apresentando o caminho e tirando a gente da identificação com o caminho, né? Aquela frase também, a final aqui da canção da iluminação, é maravilhosa. É bonito, é bonito. Não é? Apesar esse texto me tirou muito assim da visão que eu tinha errada, assim, não é errado ou certo. Eu tinha uma visão do Zen muito diferente, sabe, mais rígido de a compreensão. E só que a forma que ele vai trazendo facilita, não é fácil, mas facilita. É muito incomum esse texto, na verdade, né? Porque os textos, especialmente da linhagem Soto Zen, eles são ainda mais herméticos, né? Eles são ainda mais quase impenetráveis e muito curtos, né? Então eu gostei muito desse texto porque ele abrange um espectro enorme do budismo, assim, de pontos de vista, né? De classes de ensinamento, ao mesmo tempo em que ele o tempo todo vai transcendendo, né? Mas é incomum. Eu lembro do Zé Paiva contando que quando ele estava na casa do K Sensei na Califórnia, o K perguntou o que a gente estava estudando, e aí o Zé falou do que era o texto do Mudo Soseki e o K ficou super feliz, porque é um texto, mesmo no Zen, bastante raro, né? Mas é interessante a gente dar uma olhada para os ensinamentos que a gente tiver contemplando e lembrar da história da pequena Jade. Que a gente não olha com esse olho, a gente olha para aquilo que a gente está fazendo com o olho de que aquilo é muito final. E que se a gente ficar baixando e subindo a cortina, vai dar certo, nós vamos chegar lá. E não é ali, não vai estar ali dentro. É muito desconcertante a gente imaginar que a condição da liberação ela não vai vir por um baixar e subir a cortina, porque as práticas que a gente faz dentro do caminho, elas são práticas da pequena Jade, de subir e baixar a cortina, mas a gente olha para elas como se fossem absolutas. Isso não é para enfraquecer a conexão que a gente tem com as práticas que a gente faz. A gente não tem outra ideia se não seguir fazendo as práticas que a gente já faz. Mas a gente pode dotar elas de um sentido mais profundo, que é lembrar disso. Então, se a gente parar uns instantes antes de começar qualquer prática que a gente for fazer, lembrar dessa conversa ali do Muso Soseki, contando do poema da Pequena Jade, e depois os trechos seguintes, né? É como se ele colocasse a gente num ambiente muito mais amplo, onde a gente vai baixar e subir a nossa cortininha ali, a nossa prática. Mas é como se a gente fizesse aquilo com um sorriso. É muito melhor. Seja Metabhavana, seja Bodhicitta, né? Não importa. Aquilo é baixar e subir a cortina, mas tem uma beleza em subir e baixar a cortina, porque a gente está comunicando alguma coisa, né? A gente está comunicando. Ela estava comunicando ali.
Acho também que não achar que você está mexendo na cortina errada, né? De que o problema é que você está abaixando, descendo a cortina errada. Se eu estivesse fazendo aquela outra cortina certa, né? Ou Pois é. subir e descer que A, está errado, ou tem que fazer várias ao mesmo tempo, todas as cortinas, muitos braços, né? a Porque cortina do começa a vizinho virar uma sempre é ginástica, melhor, né? né? A cortina daquele centro, sim. Aquela cortina Aquela lá que é lá que boa, eles estão baixando e subindo lá naquele centro budista. Nossa, era uma cortina ancestral, assim. Ela é abençoada, né? né? Porque você começa a ler um monte de coisa, né? E fica, mas por que eu não estou fazendo essa prática tal? Mas por que eu não estou fazendo essa outra? Não, mas essa outra parece muito melhor, né? Aí você fica É, pulando de cortina em cortina, né? Igual um doido. exatamente. É. Não, e sempre tem gente que vai subir e baixar a cortina muito mais rápido que nós. Ah, muito bom. Sempre tem gente que é rápido em subir e baixar a cortina. A gente não olha assim, mas é sobre isso, né? Quantas vezes você já baixou e subiu aquela cortina? Daí a pessoa vai dizer infinitas vezes ela já subiu e baixou aquela cortina. É muito interessante. E acho que a gente só consegue começar a perceber um pouco, assim, o vazio, né? Em termos dessa cortina, quando você está subindo e descendo a mesma há muito tempo, né? Porque se você Isso. troca e parece que, ah, não, mas nessa outra vai ter um É, negócio. é Essa vai importante ter. Aí ficar você um fica tempo com a esperando a mesma novidade cortina. surgir, né? Assim, né? É, Você tá um tempão ali, pô, mas eu tô um tempão fazendo isso aqui e não tá acontecendo nada. E, tipo, acho que é para não acontecer nada mesmo, assim, né? Enfim, tem uma resignação, né? Um pouco, assim, né? é. De simplesmente continuar fazendo sem ficar esperando surgir, né? A coisa maravilhosa que, agora sim eu entendi tudo, né? Tipo, Tem uma qualidade de profundidade que ela só consegue surgir se a gente fica com a mesma cortina um tempo mínimo, senão aquilo não vai aparecer. Uma das características dos tempos de hoje é que o tempo entre uma excitação e outra ele está muito menor, né? Porque a gente tem muito estímulo para excitação de uma maneira assim frenética. Então é como se nada pudesse aprofundar, né? E na visão budista é como se a profundidade viesse de um tempo maior entre uma excitação e outra. Porque aí a gente tem a capacidade de olhar mais detalhes do que está presente ali, né? Mas se a gente tem muita excitação de um momento para o outro, vai ficando difícil. E, e a gente não tem bem ainda a noção do impacto das redes sociais na nossa maneira de operar a mente, né? Mas elas estão produzindo uma geração, uma forma da gente se relacionar com o mundo, com a gente mesmo, que é completamente influenciada por esse processo, né? Muito maluco isso. A gente não conseguiu pensar direito os efeitos, né? Mas é bem importante. Hoje o ascetismo é a pessoa conseguir ficar uma semana sem WhatsApp. A pessoa se sai sentindo um asceta, né? Um renunciante. E foi só isso. Ficou uma semana sem internet. Aquilo já é uma prática de ascetismo profundo. Mas foi só isso. Henrique, É muito engraçado. Oi, oi Henrique, boa noite. boa noite. Deixa eu te falar, quando você traz, né, esse
texto, eu acho que é necessário, né, abrir e fechar a cortina, mas eu acho que também traz a questão de você saber, né, que não se apegar a esse abrir e fechar, entendeu? Uhum. Né? Você abre e fecha essa cortina, mas aquilo é só uma parte, né, do caminho, não é? É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas isso é bom, né? Esse texto, assim, eu senti, sabe, essa questão, assim, do desapego mesmo. Uhum, uhum. É um alívio, né? Ele dá um alívio para a Exato. conexão com a instrução que a gente quer praticar. Ele não Uhum. tira a importância, a ideia não é tirar a importância, a ideia não é desmagnetizar a prática que a gente estiver fazendo, mas é oferecer um lugar ainda mais profundo para o que a gente está fazendo, né? Aí, nesse sentido, qualquer prática se torna uma prática super profunda, porque se elas são vistas como o pedido à pequena Jade para subir e baixar a cortina, se a cortina é uma cortina dourada, se ela é uma cortina de papel, não importa, ela é uma cortina. Não importa Uhum. se é uma cortina mais cara ou mais barata, né? Ela é uma Isso. cortina. Bem interessante. É. Aí Obrigada. tem a cortina da primeira volta do Dharma. Aí tem a cortina Dzogchen. Mas talvez sejam só cortinas que subam, que sobem e que descem, né? É muito interessante. Nós tínhamos que espalhar em Alto Paraíso, né, Maurício? Esse conto da pequena Jade. Eu tô aqui lendo e relendo essa outra parte que ele fala assim, né? Tipo, quando o Deus do fogo entra na água, então mesmo a água se torna fogo. Quando a água entra no fogo, então mesmo o fogo se torna água. E aí eu tava pensando muito sobre como a gente consegue transformar realmente tudo, tipo, eu posso pegar qualquer coisa, né, e transformar numa doutrina muito séria, assim, né, tipo, aquela coisa, não, ela pediu para subir a cortina, depois era para descer, né, e aí, tipo, Uhum, e aí eu crio toda essa coisa, assim, eu tô, tipo, fiquei muito tocado, assim, com essa parte também, né, de como a gente consegue trazer o Dharma para o mundano, né? E quando a gente não, quando a gente tá, sei lá, em determinada paisagem mental, assim, né? Enquanto que em outra paisagem mental as coisas do dia a dia também viram Dharma, né? Então eu achei essa parte aqui, não sei, me tocou demais, uhum, assim. uhum, uhum. Interessante, né? Tem as cortinas, tem as cortinas sagradas também, né? São interessantes, assim. É. Nem todas. Isso é uma coisa curiosa do budismo. Eu não sei se todas as tradições têm as instruções que liberam as pessoas das próprias tradições, né? Às vezes as tradições vão tentar manter as pessoas fiéis até o final, né? E o budismo ele é um pouco anárquico, né? Porque de saída ele já diz, ó, galera, é bom vocês não se apegarem muito, vocês vão ter que vazar em algum momento. Isso é muito legal. Oi, Rosi. Boa noite a todos. Eu estou pensando muito também na questão da cortina da Jade, agora que o Maurício complementou, é que Eita. quando a gente quer segurar alguma coisa, um conceito, não, agora eu consegui, eu entendi isso, muda tudo. Não se tem exatidão de nada, e essa impermanência é constante no budismo, né? Uhum. Tu não consegue,
por mais disciplina que se tem, por mais estudo, concentração, parece que aquela cortina que a gente acha que abre e fecha a hora que a gente quer, não é bem assim. Ela se transforma. Não sei se estou certa. É isso. Só um comentário. É isso. E essa sensação de não se fixar em nada e saber viver assim, que eu acho que é um grande desafio, né? No nosso Total. cotidiano, no estudo, na vida. Né? Quando a gente passa por coisas que tu quer segurar, não, isso é meu, eu não quero perder, aí vem o estudo e te diz assim, não, mas não é bem assim. Então, tu te desequilibra, e eu acho que é viver nesse desequilíbrio que é o desafio, né? Viver mudando as coisas, fechando, abrindo, mas sempre de um jeito que parece que diferente. Não sei. A incerteza, ela já é a nossa base, a gente só não olha desse jeito, né? Mas ela já é a nossa experiência. E aí os ensinamentos, eles vão um pouco mostrar como que a gente vem falhando, né? Incansavelmente a tentativa de encontrar uma espécie de chão imóvel, né? E o chão teima em se movimentar por debaixo da gente, né? Então é como se fosse, na verdade, um convite a um olhar mais honesto, talvez, né? A própria realidade das coisas, né? Aí é menos sobre o budismo e mais um convite a um olhar mais honesto, menos enviesado pelas nossas próprias expectativas, que a gente acaba misturando tudo, né? Dando uma confusão danada. Mas aí o fato da gente ser convidado a parar e a olhar esse chão que está sempre se abrindo, né? E isso não é uma... E é muito interessante, porque a grande transição que a gente vai fazendo é pouco a pouco ir percebendo que aquilo é menos uma falha nossa de não ter sido esperto o suficiente ou de ter achado que cometeu algum erro em alguma curva do caminho, e mais a gente entendendo que isso diz respeito à própria condição transitória do samsara, né? Isso é muito interessante, que é um processo de despessoalização, né? Porque o processo, ele é todo, a gente sente ele inevitavelmente como pessoal, porque ele é sentido no corpo, ele é sentido emocionalmente, são experiências muito íntimas nossas, né? Mas à medida que a gente olha de novo, de novo, de novo, essa compreensão de que aquilo é estrutural, ela é muito interessante. Ela alivia a sensação de fracasso pessoal, né? Se eu tivesse daquela vez ouvido o conselho que me disseram que eu devia, não sei o quê, a gente sempre acha um ponto falho para se culpar, né? Ou que a gente deve ter feito alguma coisa muito horrível numa vida passada, então nessa vida, né? Então a gente sempre pessoaliza tudo, né? Mas quando a gente vai entendendo que aquilo é simplesmente a natureza do samsara, isso é muito interessante. Isso é o amadurecimento das 4 novas verdades. É uma janela e tantos para a gente subir e descer. É uma janela e tantos. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas fica a dica da gente olhar para esse trecho de novo, né? E fazer essa releitura das práticas das coisas que a gente vem fazendo com essa analogia, né? Então, fica o que acontece na nossa mente quando a gente se propõe a olhar assim, né? Então, vamos fazer dedicação.
Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lup Chosun Ring Lu Che Zan Ning Sa Sun Cha Pa Pel Dro Ju Chosun Não Adam Hidrau do Sung Ele Shu